Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Paula e estamos de volta com o 7º episódio da série Keep Updated, uma iniciativa do programa Paraná Fala Inglês da UEL. Nessa série, estamos explorando estratégias de leitura em inglês para te ajudar a compreender melhor textos em língua inglesa, seja para os estudos, para o trabalho ou até mesmo para o dia a dia. Preparados? Nos vídeos anteriores, nós já trabalhamos algumas estratégias, como o reconhecimento de gêneros textuais, estabelecimento de objetivos de leitura, uso de cognatos e conhecimento prévio, skimming e scanning, informações não verbais, identificação de grupos nominais e compreensão de referência pronominal. E agora, no vídeo 7, vamos falar sobre tempos verbais simples com foco no presente e passado. Vamos fazer uma brincadeira. Eu vou fazer algumas perguntas simples em português e você tenta responder em inglês, combinado? Responda em inglês. Você sabe o que faz todos os dias antes de dormir? Você poderia dizer, por exemplo, I brush my teeth, eu escovo meus dentes. I use my phone, eu uso meu celular. Responda em inglês. Você se lembra do que comeu ontem no jantar? Você poderia responder, por exemplo, I ate pasta, eu comi macarrão. I had rice and beans, eu jantei arroz e feijão. Agora, você sabe como diz eu estudo em inglês? Isso mesmo, I study. E como fica eu estudei? Muito bem, I studied. Você sabe o que significam as frases I walked e I walk? Elas querem dizer eu caminhei e eu caminho. Mas qual é a diferença entre elas? Bom, a diferença está no tempo verbal. I walked no passado e I walk está no presente. Perceba que o verbo no passado termina com ed. Esse é um sinal comum dos verbos regulares no passado em inglês. Formas verbais, presente e passado. Hoje vamos aprender sobre as diferenças entre as formas verbais no passado e no presente. Mas por que deveríamos aprender isso? Bom, toda leitura tem um objetivo, seja por lazer, aprendizado, trabalho ou qualquer outro motivo. Entender em que tempo verbal o texto está, passado, presente ou futuro, é muito importante para a gente poder compreender o texto como um todo. Vamos falar então um pouco sobre o tempo verbal simples. Ele ocorre quando uma única palavra, geralmente um verbo, indica o tempo da frase, presente, passado ou futuro. Os verbos normalmente indicam ações, estados, mudança de estado ou até fenômenos da natureza. Vamos observar alguns exemplos. I live in Brazil. Em português, seria o correspondente a eu moro no Brasil. Esse é um exemplo de presente simples. Yesterday, I studied all day long. Em português, ontem eu estudei o dia inteiro. Aqui temos um exemplo de passado simples. Mesmo não sendo um verbo, a palavra yesterday, ontem, também indica o tempo verbal. Nesse caso, o passado. O presente simples é usado para falar sobre fatos, descrever rotinas, dar opiniões, comentar sobre eventos históricos e outros contextos semelhantes. Qual a importância dos verbos? Bom, é através deles que sabemos o que está sendo dito, o que está acontecendo no momento ou o que aconteceu no passado, o que é essencial para a compreensão na leitura de um texto ou até mesmo em uma conversa. Agora, podemos diferenciar os tempos verbais? Bom, é só lembrar que o presente simples é formado pela forma base do verbo, que é o infinitivo sem o to. Por exemplo, play, que é o jogar, study, estudar. Quando usamos a terceira pessoa do singular, ele, ela ou ele, ela para objetos e animais, adicionamos o S ou IES ao verbo. Por exemplo, se o verbo é play, com ele, ela para objetos e animais, que é o he, she ou it, fica plays. Então, play, I play, he plays. Se for we study, por exemplo, I study, she studies. Já os verbos no passado, se forem regulares, vão terminar em ed, como played e studied. Quando os verbos são irregulares, a forma da palavra muda completamente. Por exemplo,
I have, eu tenho, é um verbo irregular. No passado vai ficar I had. I am, que é o verbo to be, né? Eu sou, eu estou, vai ficar I was. You are, você é ou você está, vai ficar you were no passado. Perceba como eles mudam de um tempo verbal para o outro. Agora, ache os verbos no presente e no passado nas frases abaixo. Wolves live in packs that usually consist of a family group. Os lobos vivem em alcateias que geralmente consistem em um grupo familiar. A pack hunted a large elk together using teamwork and strategy. Uma matilha caçou um grande alce usando trabalho em equipe e estratégia. Se você observou bem, encontrou na primeira frase os verbos principais live e consist, que indicam presente. Já na segunda frase, a gente tem hunted, que é o caçou, que indica passado. Agora tente nas próximas frases. One wolf eats about 2 to 5 kilograms of meat per day. Um lobo come cerca de 2 a 5 quilos de carne por dia. The wolves hauled last night to locate pack members and mark territory. Os lobos uivavam à noite para localizar os membros da matilha e marcar território. Na primeira frase, o verbo eats está no presente. Já na segunda, o verbo principal hauled, que termina com ed, indica o passado. Agora, vamos ver esses verbos na prática. Você consegue identificar em que tempo verbal está essa notícia? Temos alguns verbos no presente aqui, como help, says, study, say, keep, control. A partir deles, sabemos que a notícia fala sobre algo que está no presente. Além disso, pela informação não verbal na imagem, sabemos que a notícia trata de wolves, lobos. Analisando as palavras cognatas presentes na notícia, como reintroducing, reintroduzindo, e native, nativo, podemos deduzir que os lobos estão sendo reintroduzidos na natureza. Então, a tradução dessa notícia ficaria mais ou menos: a reintrodução de lobos nas Highlands poderia ajudar as florestas nativas, diz estudo. Os pesquisadores afirmam que os animais poderiam manter o número de cervos sob controle, levando ao armazenamento de 1 milhão de toneladas de CO2. Dessa vez, vamos focar em encontrar os verbos no passado. Quantos você consegue identificar? Os mais fáceis de reconhecer são os que terminam em ed, que indicam passado. Por exemplo, accepted, que significa aceitado. É amplamente aceitado. Outro exemplo, eradicated, erradicado, que fica que lobos foram oficialmente erradicados na Escócia. Também temos increased, traduzido ficaria aumentou nos últimos 100 anos. E estimated, estimado. Em português, ficaria há um estimado de que atualmente existam 400 milhões apenas na Escócia. Além disso, podemos identificar o verbo to be no passado, que aparece como were, eram, ou estavam, com you, they e we. Por exemplo, you were, they were, we were. E o was, era, estava, que acompanha o I, he, she, it. Por exemplo, I was, he was, she was, it was. Uma palavra no passado que não termina em ed é said, disseram, que é o passado do verbo to say, dizer. Ainda, algumas palavras indicam passado mesmo sem ser verbo, como é o caso do ago, atrás, por volta de 250 anos atrás. Se a gente traduzisse esse trecho para o português, ficaria mais ou menos assim. É amplamente aceito que os lobos foram oficialmente erradicados da Escócia há cerca de 250 anos atrás, embora o ano exato não seja conhecido. Essa situação deixou os veados vermelhos sem predadores naturais, e embora tenham sido feitos esforços para manter a população sob controle, ela aumentou nos últimos 100 anos, a um estimado de que atualmente existam 400 milhões apenas na Escócia. Segundo os pesquisadores, apenas 4% da Escócia estava coberta pela floresta nativa até os dias de hoje, o que a torna um dos locais com menos floresta nativa na Europa. Agora é sua vez de praticar. Vamos analisar o próximo parágrafo do texto. Encontre os verbos no presente e no passado no texto abaixo.
As palavras marcadas em verde representam os verbos no presente. Você conseguiu reconhecer algum? São elas: is, é, do verbo to be, ser ou estar; occupy, ocupam; have, que é ter. Embora na maioria das vezes a tradução de have apareça como ter ou tenho, aqui ela indica o presente perfeito em inglês, usado para mostrar que algo foi dito e ainda tem impacto no presente. Por isso, na tradução, a palavra desaparece, como em os pesquisadores disseram. Agora, os verbos no passado, destacados em vermelho. Said, disseram. Vale destacar a palavra former, anterior, que não é verbo, mas indica algo no passado. Talvez você tenha marcado researchers, pesquisadores, ou research, pesquisa. Isso é um erro comum, pois podem ser confundidos com o verbo to research, pesquisar. Mas aqui, researchers se refere às pessoas, os pesquisadores, e research é a pesquisa, não a ação de pesquisar. Vamos praticar a estratégia que estudamos hoje. Nessa aula, vimos os tempos verbais simples, presente e passado. A atividade a seguir reforça esse conhecimento e visa algumas das palavras que vimos na aula de hoje. Após aprender a identificar os verbos no presente e no passado, é hora de praticar. Na descrição do vídeo, você vai encontrar um link com exercícios extras para testar o que você aprendeu sobre tempos verbais simples. Não deixe de conferir e colocar em prática. That's all for today. Thank you!